Você já percebeu como o medo costuma chegar justamente quando a fé está prestes a florescer? É quase como se, no instante em que decidimos confiar, algo dentro de nós se levantasse e dissesse: e se não der certo? E se Deus não vier? E se eu estiver me enganando outra vez? E então o coração que queria voar hesita. A fé, que nasceu como uma chama, sente o vento do medo tentando apagar a sua luz. Talvez, só talvez, o medo não seja o inimigo da fé. Talvez ele seja apenas um lembrete de que estamos diante de algo verdadeiro demais para não nos tocar. Na Bíblia, quase sempre que Deus se manifesta, a primeira coisa que ele diz é: não temas. É como se o próprio céu reconhecesse que a presença do divino desperta tremor. Porque quando Deus fala, algo dentro de nós se move e tudo o que era conhecido começa a se desfazer. Abraão ouviu uma promessa e sentiu medo. Moisés viu a sarça arder e disse: Senhor, quem sou eu para ir? Maria recebeu o anjo e se perturbou. E Jesus, no Getsêmani, suou sangue antes de dizer: seja feita a tua vontade. O medo não é falta de fé, é o terreno onde a fé é provada e também revelada. Na Gestalt terapia, aprendemos que todo medo nasce de uma interrupção do contato. Quando algo desperta uma emoção que parece grande demais, nós nos afastamos, recuamos dessa experiência. E é nesse recuo que o medo se instala. Mas o medo em si não é o problema. O problema é quando deixamos que ele feche o coração. A fé, ao contrário, é um movimento de abertura. Ela não apaga o medo, ela o atravessa. Ela diz: sim, eu vejo o risco, mas eu escolho continuar. Pensa nisso um instante. Quantas vezes o medo tentou te impedir de viver algo que era importante? Quantas oportunidades você deixou escapar porque a mente disse que não era seguro? E ao mesmo tempo, quantas vezes você superou, mesmo tremendo? Talvez nessas vezes você tenha experimentado o que é a fé verdadeira, não a ausência de medo, mas coragem em meio ao medo. A mente quer segurança, a fé quer verdade. E às vezes o caminho da verdade é incômodo, porque ele nos pede entrega. Na Gestalt, dizemos que o crescimento acontece na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. E a fé vive exatamente nessa fronteira. É nesse espaço onde não temos mais garantias, mas ainda assim escolhemos caminhar, que Deus age. A fé começa quando os nossos recursos se acabam, quando já tentamos de tudo e mesmo assim algo dentro de nós insiste, continua, ainda há um propósito. O medo diz: você vai cair. A fé responde: mesmo assim, eu escolho e dou o passo. E é nesse passo, no vazio, que a ponte aparece. Servimos o Deus do de repente. Talvez o medo seja apenas o eco do antigo, tentando nos proteger. A mente lembra das vezes que doeu. Ela quer evitar a repetição da dor. Mas Deus não nos convida a reviver o passado. Ele nos chama para confiar no presente. E confiar é se permitir ser vulnerável. Na vulnerabilidade, a alma respira
E no respiro, o medo começa a perder força. Jesus sabia o que era sentir medo. A fé dele não era uma fé sem tremor, era uma fé que se ajoelhava, que chorava, mas que ainda dizia: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O verdadeiro ato de fé não é segurar firme, é soltar, soltar o controle, soltar as explicações, soltar até mesmo os resultados. E é nesse soltar que o medo se transforma em reverência. Às vezes, o medo é só o amor disfarçado, amor por aquilo que ainda não sabemos como viver, amor por algo que pressentimos, mas ainda não compreendemos. E Deus, em sua ternura, não nos pede para não sentir. Ele nos convida a sentir com Ele. Na Gestalt, dizemos que o contato cura. Na fé, dizemos que a presença cura. E talvez seja a mesma coisa. Quando você acolhe o medo, sem julgá-lo, sem fugir dele, ele se dissolve, porque o medo não resiste à presença. Ele se alimenta da ausência, da negação e da pressa. Mas quando você respira, olha para ele e diz: Tudo bem, eu te vejo, mas eu confio. Algo muda dentro de você. O coração entende que não precisa lutar, precisa confiar. A fé e o medo não são forças opostas, eles dançam juntos. Um aparece para revelar a profundidade do outro. Sem medo, a fé seria teoria. Com o medo, ela se torna vida. E o milagre começa quando você escolhe seguir mesmo com medo. Sabe, o medo só existe quando há vida. Ele é a prova de que algo em nós ainda se importa. O medo aparece quando o coração pressente que algo importante está prestes a acontecer. Por isso, o medo não é um sinal de fraqueza, é um sinal de movimento. E se o medo aparece quando você escolher mudar, é porque a alma já sabe que o velho está ficando pequeno demais. Na Gestalt terapia, há um momento em que chamamos de fronteira do contato. É o instante em que algo novo quer nascer, mas o velho ainda resiste. É nesse ponto que sentimos medo, e é também nesse ponto que o crescimento se torna possível. O medo é o limiar, a porta entre o conhecido e o sagrado. E a fé é o passo que atravessa essa porta. Talvez seja por isso que Deus, antes de nos dar promessa, nos dá presença, porque Ele sabe que a presença cura o medo. E onde há presença, há confiança. Na Bíblia, em Isaías 41:10, está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não diz não temas, porque nada vai dar errado. Ele diz não temas, porque eu sou contigo. A promessa não é de controle, é de companhia. Na Gestalt, dizemos algo semelhante. A cura não está em eliminar os sintomas, mas em estar presente diante deles. Deus não pede que a gente apague o medo, ele pede que a gente esteja presente com ele, mesmo com medo. Porque a fé não é a ausência de emoção, é a presença de sentido. Pense nas vezes em que você enfrentou algo difícil, uma perda, uma decisão, um recomeço.
Houve medo, não houve? Mas também houve uma força que te sustentou, uma coragem que você nem sabia que tinha. Talvez essa força tenha sido o Espírito dizendo: Eu estou aqui. A mente quer entender o medo. Ela o analisa, tenta explicá-lo, categorizá-lo, mas o coração só precisa acolhê-lo. Acolher o medo é abraçar a parte de nós que ainda não se sente segura e dizer: você não precisa desaparecer, você pode caminhar comigo. E quando o medo é acolhido, ele se transforma em sensibilidade. O medo é o guardião do milagre. Ele fica na porta do novo, perguntando: você tem certeza de que quer atravessar? E a fé responde: não tenho, mas eu confio. A fé não precisa de certeza, ela precisa de presença. E presença é a coragem em estar inteiro, mesmo sem garantias. Na vida espiritual e na emocional, isso é o mesmo movimento. Na Gestalt, quando você aceita estar com o que é, com o medo, com o vazio, com a dúvida, sem fugir, você se abre para o que pode ser. E no instante em que você se abre, Deus entra. Quantas vezes, ao tentar controlar, você se afastou da fé? E quantas vezes, ao se render, algo inexplicável aconteceu? A mente quer provas, a fé se contenta com sentir. E é nesse sentir que Deus habita. Talvez seja por isso que os milagres acontecem quando paramos de forçar. Quando cansados de tentar, simplesmente dizemos: Senhor, toma o teu lugar. Há um instante sagrado entre o medo e a fé. É o instante da rendição, o momento em que paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a caminhar com o que é. Na Gestalt, chamamos isso de aceitação fenomenológica. Não é concordar com o que acontece, é estar presente diante do que é, sem fingir. E na fé, chamamos isso de entrega. Quando você se entrega, o medo perde o poder, porque ele só tem força sobre você quando você tenta controlar. Mas quando você se abre e diz: seja feita a tua vontade, a alma descansa e o medo se transforma em reverência. Não é como sentir medo e paz ao mesmo tempo, mas há um ponto em que o medo se curva diante da paz, e é ali que a fé nasce, silenciosa, mas invencível. Deus nunca prometeu que não sentiríamos medo, mas ele prometeu que o amor dele seria maior que o nosso medo. Na Gestalt, dizemos que a presença cura. Na fé, dizemos que o amor lança fora todo medo. E talvez seja apenas dois nomes para a mesma luz. Então, quando o medo vier, e ele virá, não o rejeite. Sente-se com ele, respire e diga: eu te vejo, mas hoje eu escolho confiar, porque é nesse instante, nesse simples gesto de confiança, que o céu se abre dentro de você. A fé não é o contrário do medo, é o abraço que o transforma. E talvez, no fundo, o medo só exista para nos lembrar de onde vem a força, porque toda vez que o medo te visita, ele está te dando uma oportunidade de escolher novamente, controlar ou confiar. E quando você escolhe confiar, você se aproxima de Deus.
não porque deixou de sentir medo, mas porque aprendeu a senti-lo com amor. Então, da próxima vez que o medo te encontrar, não fuja, acolha, respire e lembre-se: o mesmo Deus que está no alto dos céus também habita no silêncio do teu coração. E é ali, entre o temor e a entrega, que o milagre acontece. Se essa mensagem tocou algo em você, fique aqui comigo, entre o céu e a mente. Nos próximos episódios, vamos continuar juntos essa caminhada de reconciliação entre fé e consciência, porque às vezes tudo o que o coração precisa é de um espaço para lembrar que o amor é maior do que o medo. Até o próximo encontro, e que a paz te encontre onde o medo costumava morar.